Fala jovens, vamos continuando aqui então aqui na parte de estrutura de repetição no comando enquanto. Vamos lá. Vou mostrar esse aqui é um exercício para se responder fazendo um algoritmo. Então eu recomendo que vocês pausem o vídeo aqui, leiam e tentem fazer isso aqui. Tentar até não ter mais possibilidade, não conseguir mesmo fazer, ou então conseguir fazer e vir aqui acompanhar a resposta. Porque o algoritmo só aprende fazendo. Então vamos lá. O que está pedindo? Escreva um algoritmo que leia vários números e informe quantos números entre 100 e 200 foram digitados. Bom, nessa primeira parte aqui, dá pra gente perceber que aqui estão falando aí de vários números, não especificou quantos números são que quer que digita. Então eu vou ter que fazer uma estrutura de repetição que não tem um valor pré-definido, por exemplo, tem que ir de 1 a 10 para ser 10 vezes, ou de 1 a 100 para ser 100 vezes. É um valor que não foi definido. E aqui está pedindo para informar, ou seja, mandar para a tela quantos números entre 100 e 200 foram digitados. Repare bem que aqui está perguntando quantos e não quais foram digitados. Está perguntando quantos. Por exemplo, se digitar 10 números entre 100 e 200, tem que mandar para a tela falando que foram 10 números digitados entre o 100 e o 200. Então, está pedindo para informar essa parte aqui. E aqui, por fim, está falando quando o valor for zero, quando o valor zero for lido, o algoritmo deverá cessar a execução. Então, essa condição aqui vai ser a nossa condição de parada. Quando o número que o usuário digitar for zero, tiver o valor zero, então nosso programa finaliza e manda para a tela informando quantos números que foram digitados entre 100 e 200. Então vamos lá. Para começar, a gente tem que dar declarando. Vamos pensar aqui junto. Eu preciso ler vários números e informar quantos números estão entre 100 e 200. Então, eu tenho que ter uma variável para armazenar o que eu vou informar e uma variável para receber os dados do usuário. Então, vou ter que declarar uma variável, vou colocar o nome dela de número, que é os números que vão receber do usuário, e outra variável que vai ser a soma de todos os números entre 100 e 200. Vou declarar aqui do tipo inteiro. Ponto e vírgula no final. E agora, eu vou iniciar essa variável soma com 0, porque mais para frente ela vai ser incrementada de 1 em 1, de acordo com a quantidade de números que tiver entre 100 e 200, ela vai aumentando de 1 em 1 para cada um deles. E eu vou iniciar essa variável número com o valor 1. Por que isso? Vejamos aqui. Vou colocar minha memória RAM aqui. Iniciei o número com 1 e a soma com 0. Beleza. Só inverter aqui para ficar igualzinho. Agora aqui, ó. Enquanto uma condição for verdade, faça algo. Até fim enquanto. Qual que vai ser a condição que a gente tem que colocar aqui? A condição de parada é quando o valor for zero. Quando o valor zero for lido, o algoritmo deverá cessar a execução. Então, quando em um desses valores aqui ele inserir o valor zero, nosso algoritmo vai parar e vai informar quantos números tem de 100 a 200. Então aqui, eu vou pegar o número. Enquanto o número for diferente de zero, esse diferente aqui vem daqui da estrutura de controle nos operadores de comparação, que é o diferente, que também pode ser aquele o igual riscado aqui, não tem problema. Então, enquanto o número for diferente de zero, vai executar o que está aqui dentro.
O que eu quero que execute aqui? Eu quero que mande para a tela pedindo para o usuário, né? No caso, para digitar um número, digite um número. Então, tenho que armazenar isso em uma variável que o usuário digitar. Eu vou armazenar na variável número, que é a que vai receber os dados do usuário. E agora, eu tenho que fazer uma estrutura de controle simples, que é com o se, utilizando o se. Então, por que isso? Eu só vou vir aqui e aumentar essa variável se o número que o usuário digitou for entre 100 e 200. Caso não seja, a variável não vai ser incrementada. Então, se for entre 100 e 200, eu tenho que aumentar essa variável. E como que eu vou saber se ela... Desculpa. Como que eu vou saber se ela está entre 100 e 200? É testando. Então, para testar isso, é com o comando se. Porque se o número for maior ou igual a 100, ou seja, se ele for maior que 100 ou igual a 100 mesmo, tá bem sugestivo aí. Se o número for maior ou igual a 100, e esse E aqui, a gente já viu ele, que vem aqui dos operadores lógicos. Se uma condição for verdade e a outra também for, vai entrar aqui dentro. Então, se essa condição for verdade e qual que é a segunda condição aqui? Se o número for maior ou igual a 100 e for menor ou igual a 200. Então, se o número for maior ou igual a 100 e o número for menor ou igual a 200. Eu quero que ele entre aqui e incremente a minha variável soma. Então, a soma tem que receber a soma mais 1. Beleza? Então, essa parte aqui, daqui até aqui, vai ser executada enquanto o número que o usuário digitar for diferente de 0. Na primeira execução, o número está tendo valor de 1, que é o que eu informei aqui. Então, 1 é diferente de 0. Então, na primeira, isso aqui já vai ser executado. Se caso na primeira interação o usuário digitar 0, ele vai testar aqui, 0 não é menor ou igual a 100. Então, já pula fora desse se. Vai cair para cá. Como não tem nada aqui, ele vai vir testar de novo. Aí agora, como eu digitei aqui que o número é 0, então 0 é diferente de 0? Não, então vai pular para fora. E quando ele pular para fora, eu quero que informe ao usuário quantos números que foram digitados entre 100 e 200. Então, eu coloco aqui. Foram digitados, aí eu concateno aqui com esse operador, a vírgula, o valor da variável soma, que está sendo incrementado aqui para cada vez que o número for maior que 100 e menor que 200. Então, foram digitados números entre 100 e 200. Ou seja, foram digitados, por exemplo, se digitou 10 números aqui, então foram digitados 10 números entre 100 e 200. Bom, vamos executar isso aí para ver? Então, na primeira execução aqui, ele foi lá na memória, criou um espaço chamado número chamado soma, iniciou o espaço chamado número com o valor 1, lembrando que os dois é do tipo inteiro aqui, iniciou a variável soma com o valor 0 e chegou aqui. Testou aqui, número, qual que é o valor de número? É 1. 1 é diferente de 0? É, então essa condição é verdadeira. Então ele vai entrar para cá. Mandou para a tela, digite um número. Então apareceu lá, digite um número. Após, quando eu digitar ali agora, vou digitar aqui 150. Quando eu digito 150 e pressiono Enter, ele vem e armazena no valor da variável número 150 e vai testar aqui. O valor da variável número, que é 150, é maior ou igual a 100? Verdade, essa primeira aqui é verdade. Só que aí tem um operador aqui. E essa segunda também é verdade? O número, que é 150, é menor ou igual a 200? É.
Então, se essa é verdade e essa é verdade, vai entrar aqui dentro. O que está fazendo aqui? Está pegando a variável soma, que tem o valor de 0, que eu atribuí aqui. Então, soma vai receber o valor dela, que é 0, mais 1. Então, soma agora fica com o valor 1. Então, ele pula para fora aqui, não tem nada mais para fazer, chegou no fim. Enquanto ele vem testar de novo. Número, que agora está valendo 150. Número que está valendo 150. É diferente de 0? É. Então, vai entrar aqui e vai mandar isso aqui para a tela. Digite um número. Agora, está esperando eu digitar outro número. Vou digitar aqui 90. Quando eu pressiono Enter, ele vai vir e armazenar, substituir o valor de 150 por 90, que agora está mandando eu armazenar aqui o 90 dentro do valor dessa variável. Então, vim aqui e armazenei. E vamos testar. 90 é maior ou igual a 100? Não, 90 é menor que 100. Então, isso aqui já é falso. Se já é falso, ele pula para fora do fim se, não executa essa parte aqui, ou seja, essa condição é falsa. Então, não vai executar o que está aqui dentro. Pula para fora. Chegou aqui no fim enquanto, vai voltar aqui de novo. Testar. Lembrando que isso aqui vai ser executado até essa condição ser falsa. Quando ela for falsa, que vai sair para fora. Então, chegou aqui, ela não foi falsa, então vai vir testar de novo. Número, que é 90, é diferente de 0? É. Então, vai entrar aqui dentro e mandar isso aqui para a tela. Digite o número. Vou armazenar agora, vou digitar aqui 300, por exemplo. Quando eu pressiono Enter, ele vai lá no valor da variável número e substitui por 300. Em testa, 300 é maior ou igual a 100? É. Então, essa parte é verdadeira. Agora, vamos ver a segunda, porque tem um operador esqueci o nome agora, operador lógico aqui, que vai unir esses dois. Então, essa parte é verdadeira. Vamos ver essa. Número é menor ou igual a 200? Não, é falso. Se é falso, então pula para fora do fim si, não vai executar esse bloco. Chegou aqui, vem para o fim enquanto, volta lá para o começo de novo. 300, que é o valor da variável número, é diferente de 0? É, então vai entrar aqui. Entrou aqui, mandou para a tela, digite um número. Agora eu vou digitar 0, por quê? Porque eu quero sair. Então, vem, armazena 0 aqui e vai testar. 0 é maior ou igual a 100? Não, é falso. Se é falso, já pula a parte do bloco aqui da estrutura de controle e vem para cá. Digitei 0 aqui, né? O valor dela é 0. Então, vem para cá e vai testar de novo. 0 é diferente de 0? Não, 0 é igual a 0. Então, essa condição já não é satisfeita. Então, vai pular para fora do fim enquanto e executar o resto do código. O que está tendo aqui? Ele vai escrever, foram digitados o valor da variável soma, que é números entre 100 e 200. Vamos testar lá? Lá, foram digitados números entre 100 e 200. Beleza, funcionou redondinho. Então, é isso. Se você fez assim, parabéns. Se não fez, não fique contrariado, porque é assim mesmo. Se você tentou, fez o certo. Então, continue tentando que certamente você vai conseguir. Então, até a próxima e tchau, tchau.